É sacanagem começar com um enquadramento que daria aflição no Wes Anderson. A Crônica Francesa é o novo filme do Wes Anderson, esse diretor adorável, excêntrico, que representa todos nós hipsters apaixonados pelo passado. Para quem não conhece ele, vale a pena relembrar as características mais marcantes. Como a direção de arte pitoresca, incluindo aí figurinos, cores e cenários nesse estilo bem retrô. O roteiro espertinho e a forma como os personagens verbalizam as suas ações de um jeito bem culto, bem erudito. Em contraste com o minimalismo da linguagem de câmera, que se move sempre nos eixos vertical e horizontal, para cima ou para os lados. Tudo isso culminando no mestre de todas essas peculiaridades, que é o enquadramento frontal, com essas composições super meticulosas e totalmente teatrais. Para mim, essa estética tem o propósito muito claro de homenagear o passado, ele é apaixonado pelo passado, mas também através desse controle super rigoroso na imagem, é um jeito dele preservar o passado também. O que o Wes sabe que é uma tentativa em vão, tanto é que várias histórias dos filmes dele lidam com o fim de algo, o fim da inocência da infância, o fim do ambiente natural, o fim do prestígio de um hotel e, por consequência, do seu administrador. E o jeito como o diretor lida com a finalidade dessas coisas, usando um humor inteligente, mas também melancólico, mas também irônico, sempre rende filmes que têm esse olhar assim super interessante. O que nos traz a Crônica Francesa, que vai lidar com o fim de uma revista, no caso aquelas publicações que falavam de vários assuntos diferentes, e aqui é administrada pelo personagem do Bill Murray, que decide terminar a revista e publica uma última edição antes da sua morte. Então o Wes Anderson aproveita esse formato de revista e constrói um filme que envolve 3 histórias diferentes, todas se passando na cidade fictícia de Ennui, na França. Só que aí entra o ponto principal que esse filme me trouxe, Quando você lê uma revista, nem todo artigo é igualmente interessante. Então eu acho até curioso que o filme é mais ou menos assim. Ele é composto por 3 histórias, mas elas têm graus diferentes de interesse e de engajamento. Por exemplo, para mim, a primeira crônica é de longe a melhor. A gente acompanha um prisioneiro que se descobre um artista, graças à inspiração da sua musa, que é uma guarda ali do presídio, e um empresário que passa a explorar o talento desse pintor, construindo toda uma valorização ali ao redor das obras dele, para depois justamente lucrar com esse prestígio. O grande mérito dessa primeira história é conseguir tecer um comentário bem divertido e interessante sobre a indústria de fabricação de talentos, e aí também sobre a pretensão da arte moderna, aquela coisa, uau, ninguém entende, mas todo mundo acha genial, e também fazer uma crítica sobre a glamourização de ambientes de extrema pobreza, de extrema dificuldade por parte das elites. Mas o diretor consegue tudo isso enquanto entrega uma história divertida, fácil de acompanhar e cheia de momentos de humor ali que subvertem as nossas expectativas. A linguagem de câmera, por exemplo, é fundamental para essas piadas que são bem visuais, Então é aquele movimentinho de câmera para cima ou para o lado que vai ou confirmar ou contradizer uma ideia que a cena vinha trabalhando ali, e com essa subversão a gente tem essa quebra que é extremamente engraçada, de um jeito bem charmoso. O problema das outras 2 histórias é que elas também buscam um comentário social, um subtexto, mas elas não conseguem engajar como essa primeira história. Tipo a segunda crônica, que acompanha uma revolução estudantil e que até tem os seus momentos, incluindo aí o Timothée Chalamet consolidando esse momento de astro. O Timothée parece ser um personagem perfeito do Wes Anderson verso aqui, sabe? Ele tem o biotipo, ele tem aquela esquisitice adorável, ele tem aquela timidez, mas aquela velocidade de raciocínio que os personagens têm. Então é muito legal ver ele aqui, principalmente quando ele interage com a Frances McDormand. E eu não vou revelar aqui o contexto da relação deles, mas é um contexto interessante que eu acho que até podia ser um pouco mais explorado. Mas o ponto é, essa segunda história, ela é um pouco mais difícil de acompanhar, porque ela tem uma velocidade super alta de diálogos trocados, enquanto eles tentam costurar as motivações de cada personagem, e tudo isso misturando línguas diferentes e com uma quantidade bem maior de personagens. Então assim, você tem que prestar muita atenção para conectar todos esses eventos e motivações, e enquanto isso o filme não te entrega uma coisa divertida que compense esse esforço que você está dedicando. E olha que eu gosto do jeito como essa trama termina, sugerindo que vários conflitos políticos ali poderiam terminar se as pessoas simplesmente se amassem mais. E aí tem a
terceira crônica, a terceira história, que eu acho que vai numa direção interessante, mas que é, assim, um pouco sabotada, porque enquanto a história está fluindo ali, ela fica sendo interrompida e o filme corta para o narrador dessa história tendo alguma divagação ou recebendo alguma outra pergunta, algum outro questionamento, que faz com que ele perca a linha de raciocínio e, por consequência, a gente também. Isso não é um recurso novo para o Wes Anderson, né? Ele adora essa coisa da história dentro de uma outra história, dentro de uma outra história, mas eu acho que nesse terceiro episódio, nessa terceira crônica, isso acontece com tanta frequência, cara, que realmente, assim, corta o nosso envolvimento emocional. Mesmo assim, tem um momento nessa terceira história que embala numa cena de perseguição maravilhosa, que eu só consigo descrever como sendo, sei lá, a cena de ação mais anti-Michael Bay que eu já vi no cinema. E que ainda tem o tempero adicional de homenagear o estilo de desenho do Hergé nas Aventuras de Tintin, que, cara, eu adoro. Era um desenho que eu assistia toda noite na TV Cultura. Mas enfim, A Crônica Francesa, mesmo com todos esses probleminhas, ainda é um filme do Wes Anderson que entrega tudo que a gente gosta dele. Não deixa de ser uma volta para esse aconchego estético do diretor. E, cara, dá pra ver isso no elenco também. Todos eles ali parecem estar extremamente felizes de estar participando do filme. Aliás, eu adoro que o Wes Anderson monta o elenco do filme dele meio que construindo em cima do elenco do filme anterior. Tipo assim, a cada filme ele acrescenta novos atores, mas mantém os atores que já vêm trabalhando com ele há vários anos, dando ali pequenas pontas para cada um deles. E aí, por exemplo, nesse filme aqui, a minha ponta favorita é do Tony Revolori, que foi um dos personagens principais do Grande Hotel Budapeste. E já que eu mencionei o Grande Hotel Budapeste, pra mim ele ainda se mantém como talvez o melhor filme do Wes Anderson, junto com Moonrise Kingdom, Fantástico Senhor Raposo, porque esses são filmes que te envolvem mais na história, né? Eles têm um personagem mais central e eles não são tão episódicos quanto A Crônica Francesa. Mas de qualquer forma, todo filme do Wes Anderson é um mergulho nessa estilização autoral deliciosa que eu adoro e aqui não é diferente. Se o filme não chega à altura dos melhores, sei lá, é só encarar como uma revista, né? Tem sempre a próxima edição. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou do filme e até o próximo vídeo.